seja muito bem-vindo. Meu nome é Douglas Bronzatti e hoje eu vou falar para vocês a respeito de uma carta de Jesus para uma de suas igrejas. Então fica com a gente e vê até o final. O apóstolo e também discípulo de Jesus, João, estava preso na ilha de Patmos quando redigiu as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Em cada carta, para cada uma das igrejas, Jesus se apresentou, se manifestou de uma forma diferente, apresentando diferentes características de sua pessoa. Para a igreja de Esmirna, uma igreja na qual muitas pessoas estavam sofrendo pelo nome de Cristo, inclusive morrendo por causa dele, Jesus se apresenta como aquele que também morreu, porém tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja que enfrentava grandes problemas relacionados a heresias dentro da igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes que sai de sua boca. Nós já aprendemos nas Escrituras que a espada de 2 gumes muitas vezes é utilizada para representar a própria Escritura. Então, em uma igreja que havia muitos problemas com heresias, ele é aquele que tem saindo de sua boca a Escritura, a palavra de Deus. Interessante, não é? E para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. E o que isso significa? Nós vamos ver. Em um capítulo anterior, no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, Jesus ele apresenta, revela para nós qual é esse mistério das 7 estrelas e dos candeiros de ouro, e nos revela que as estrelas representam os anjos das igrejas e os candeiros as próprias igrejas. Uma curiosidade é que a palavra anjo dentro destas passagens sugerem fortemente que na verdade seriam a representação do pastor dessas igrejas. Isso porque a palavra anjo no grego nada mais é do que literalmente mensageiro. Quando nós entendemos todo este dilema simbólico, fica claro que Jesus se apresenta como aquele que tem em sua mão direita os pastores das igrejas, a liderança das igrejas, e que também anda no meio das suas próprias igrejas. A Bíblia também vai nos mostrar que Jesus faz uma coisa com a liderança que se encontra em sua mão direita. Ele a conserva. A palavra usada para conserva no original grego é kraton, a mesma palavra que dá origem à cracia da palavra democracia no português. Nós sabemos que democracia significa demo é povo, cracia, governo, poder, nada mais seria do que governo do povo. Quando Jesus fala que ele conserva, que ele kraton, a liderança, os pastores da igreja na sua mão direita, ele está dizendo que ele sustenta, que ele governa, que ele tem poder, que ele tem as pilastras que sustentam essa liderança. Enquanto isso, o símbolo da mão direita, ele é visto em muitas outras passagens das Escrituras como um símbolo de eficiência, de destreza e de habilidade. O próprio autor de Apocalipse, João, quando ele escreve o seu evangelho, ele vai falar a respeito da mão de Jesus, na qual ele tem as pessoas às quais Deus o deu e ele conserva, ele não deixa as perecer, dando uma ideia de muita habilidade, de muita destreza, de muita eficiência naquilo que Jesus promete fazer por nós. E é claro que nós podemos confiar e repousar nessa grande destreza que ele tem, de fazer com suas mãos aquilo que ele prometeu fazer. Após se apresentar, Jesus dá sequência à sua carta, dizendo para aquela igreja que ele conhecia as obras dela. E ele retrata esta igreja como uma igreja laboriosa, perseverante, uma igreja a qual não suportava homens maus e também a qual odiava as obras dos nicolaítas. A igreja de Éfeso era uma igreja que perseverava, que se mantinha firme diante de provas que tinha de suportar pelo nome de Jesus. E ela também não suportava homens maus, alguns deles que se apresentavam na igreja se auto-intitulando apóstolos. Mas esta igreja tinha os critérios os quais caracterizavam uma pessoa como parte do apostolado. Colocava-os à prova e percebiam que eles não eram, na verdade, apóstolos, e sim mentirosos. Uma outra marca positiva da igreja de Éfeso é que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Mas quem, afinal de contas, são os nicolaítas? Eusébio, um bispo de Cesareia, que viveu entre os séculos 3 e 4, ele escreveu uma famosa obra chamada História Eclesiástica. E nesta obra ele conta a respeito de um homem chamado Nicolau. Este homem era possivelmente diácono e inclusive amigo de Estevão, o qual foi apedrejado. Ele possuía uma mulher muito bonita, muito formosa.
E certa vez, em certa ocasião, ele acabou sendo reprovado pelos apóstolos por causa do seu excessivo ciúme. Sentindo-se ofendido pela posição dos apóstolos quanto às suas atitudes, Nicolau então resolveu fazer uma brutalidade: oferecer sexualmente a sua esposa para todos quanto a quisessem. Eusébio de Cesareia relata na sua obra que a mulher não teve relações com outras pessoas, mas ele também enfatiza que por causa do discurso de Nicolau de oferecer a sua mulher em público, os seguidores de Nicolau são conhecidos como nicolaítas, uma heresia conhecida enfaticamente por sua promiscuidade. E a Bíblia vai nos mostrar que tanto Jesus quanto a igreja odiava essas práticas, odiava este incidente que aconteceu com aquela mulher e com este homem chamado Nicolau. Bem, aparentemente essa igreja parece uma igreja ótima, a qual não apresenta nenhum defeito. É uma igreja que trabalha duro, é uma igreja perseverante, que conhece muito bem a doutrina e inclusive tem a capacidade de desmascarar os mentirosos dentro da igreja. É uma igreja que odiava a promiscuidade oriunda das heresias de Nicolau. Mas qual que era o problema dessa igreja? Jesus vai nos contar que ele tinha contra essa igreja o fato de que ela abandonou o primeiro amor. 30 anos atrás, por volta do ano 60 d.C., a igreja de Éfeso era conhecida por seu intenso amor. Paulo, inclusive, relata em sua carta aos Efésios que ele ouvia falar a respeito do amor daquela igreja e, por causa disso, ele dava graças a Deus. 30 anos depois, aquela igreja encontrava o seu amor em um estado muito comprometido. Jesus continua em sua carta a mensagem para aquela igreja e dirige a ela uma advertência que se consiste em 3 coisas que aquela igreja deveria realizar, deveria fazer, a fim de que tivesse o seu amor restaurado. Primeiro, aquela igreja deveria se lembrar aonde foi que ela caiu. Em segundo lugar, aquela igreja deveria se arrepender de sua queda. E em terceiro lugar, aquela igreja deveria voltar à prática de suas primeiras obras. A mensagem que Jesus dirige à igreja de Éfeso e também à igreja atual é que muitas pessoas, assim como a igreja de Éfeso, também são fiéis na doutrina, também têm conhecimento bíblico, conhecimento teológico a respeito de diversos assuntos, mas encontram um amor debilitado, encontram um amor enfraquecido. E Jesus deseja restaurar esse amor para a honra e glória de Deus Pai. Se você hoje se encontra em um estado parecido, semelhante ao da igreja de Éfeso, retorne. É hora de lembrar onde caiu, é hora de se arrepender e é hora de voltar à prática das primeiras obras. Deus abençoe sua vida.